Aqui em segundo Reis 5:14, Cristo no Antigo Testamento. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Um dos ensinos fundamentais do Novo Testamento é que Jesus Cristo, o Messias, é o cumprimento do Antigo Testamento. O livro de Hebreus mostra que Cristo é o herdeiro de tudo o que Deus falou através dos profetas. Hebreus 1:2. O próprio Jesus asseverou que viria para cumprir a lei e os profetas. Mateus 5:17. Após a sua gloriosa ressurreição, ele demonstrou aos seus seguidores, tendo por base a lei de Moisés e os profetas e os salmos, e 3 principais divisões do Antigo Testamento hebraico, que Deus precedira há muito tempo tudo quanto lhe havia sucedido. Lucas 24, 25, 27, 44, 46. Para melhor compreendermos as profecias do Antigo Testamento e a respeito de Jesus Cristo, precisamos ver algo da tipologia bíblica. Os princípios da tipologia. O estudo cuidadoso do Antigo Testamento revela elementos chamados tipos de grego, tipos, que têm seu cumprimento na vida do Messias, que é o antipo. Noutras palavras, há uma correspondência entre certas pessoas, eventos ou coisas do Antigo Testamento. Jesus Cristo no Novo Testamento. Note os 2 princípios básicos concernentes a essa forma de profecia e o seu cumprimento. Primeiro, para um trecho do Antigo Testamento pronunciar a Cristo, é preciso sempre analisar o referido trecho como um acontecimento na história vivida da redenção, e devemos principalmente analisar o trecho do Antigo Testamento sob o aspecto história e então ver de que modo ele pronuncia a vinda de Jesus Cristo como Messias prometido. 2. É preciso reconhecer que o cumprimento messiânico de um trecho do Antigo Testamento está geralmente num plano espiritual mais elevado do que o evento registrado no Antigo Testamento. Na realidade, os
personagens de determinado acontecimento bíblico. Por certo, não perceberam que o que estava vivenciando era um prenúncio profético sobre o Filho de Deus que um dia viria aqui. Por exemplo, Davi, sem dúvida, não percebeu que ao escrever o Salmo 32, seu sofrimento era uma forma de profecia do sofrimento de Cristo na cruz. Nem os judeus espartilhados e chorosos que passavam pelo túmulo de Raquel em Ramá, Jeremias 31:15, sabiam que um dia o seu pranto teria cumprimento profético na morte de todos os meninos de 2 anos para baixo. Em Belém, Mateus 2,18, quase sempre só a luz do Novo Testamento é que percebe-se que um trecho do Antigo Testamento é uma profecia a respeito de nosso Senhor. Categorias de tipos proféticos. Há pelo menos 4 formas pelas quais o Antigo Testamento pronuncia e profetiza a vinda de Cristo para o Novo. Primeiro, os textos específicos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento. Certos trechos do Antigo Testamento são manifestantes profecias sobre Cristo, porque o Novo Testamento os cita como tais. Por exemplo, Mateus cita Isaías 7,14 para comprovar que o Antigo Testamento profetizava aí o nascimento virginal de Cristo, Mateus 1,23, e Malaquias 5,22, para comprovar que Jesus devia nascer em Belém, Mateus 2,6. Marcos observa os seus leitores, Marcos 1, 2 e 3, que a vinda de João Batista como precursor de Cristo fora profetizada tanto por Isaías 43, quando por Malaquias 3:1, Zacarias predisse a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém no domingo que precede a Páscoa. Zacarias 9:9, Mateus 21:1-5, João 12:14-15. A experiência de Davi descrita no Salmo 22:18 prenuncia os soldados ao derredor da cruz, dividindo entre si as vestes de Jesus. João 19:23-24, e a sua declaração no Salmo 16:8-11 é interpretada como sua clara
predição da ressurreição de Jesus, Atos 2, 25, 32, 13, 35, 37. O livro de Hebreus afirma que Melquisedeque, Gênesis 14, 18, 20, Salmos 110, 4, é um tipo de Cristo, nosso eterno sumo sacerdote. Muitos outros exemplos poderiam ser citados. 2. Alusões a passagens do Antigo Testamento. Pelos escritos do Novo Testamento, outra forma de revelação de Cristo no Antigo Testamento consiste em passos do Novo Testamento que, mesmo sem citação direta, refere-se a pessoas, eventos, outros objetos do Antigo Testamento, prefigurando profeticamente a Cristo. Por exemplo, no primeiro de todos os textos proféticos da Bíblia, Gênesis 3,15, Deus promete que enviaria o descendente da mulher para ferir a cabeça da serpente. Certamente Paulo tinha em mente esse trecho quando declarou que Cristo nasceu da mulher para redimir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, 4, 5, Romanos 16, 20. João igualmente declara que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, a referência de João Batista a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 e 36, recua a Levítico 16 e Isaías 53, 7. A referência de Paulo a Jesus como nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. Revela que o sacrifício do Cordeiro Pascual profetizava a morte de Cristo em nosso favor. Êxodo 12, 1, 14, o próprio Jesus declarou que o ato de Moisés ao levantar a serpente no deserto, no 21, 4, 9, era uma profecia a respeito dele quando pendurado na cruz. 1, 3. Não podemos deixar de pensar em Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Hebreus 1, 3, 10, 12. Estas são apenas algumas das alusões do Novo Testamento a passos do Antigo referentes a Cristo. 3. Pessoas, eventos ou objetos do Antigo Testamento que apontam para a redenção, o êxito de Israel do Egito, que em todo o Antigo Testamento é visto como o maior evento redentor do Antigo Concerto. Prefigura Cristo e a redenção que ele efetuou no Novo Concerto. Alguns tipos do livro de Êxodo que prenuncia Cristo e a sua redentora são
Moisés, a Páscoa e a travessia do Mar Vermelho, o maná e a água que brotou da rocha, o tabernáculo com seus pertences e o sumo sacerdote. Quarto, os eventos do Antigo Testamento que prefiguram de modo de Deus lidar com o crente em Cristo. Muitos fatos do Antigo Testamento continuem uma das formas de Deus lidar com seu povo, tendo seu real cumprimento em Jesus Cristo. Note os seguintes exemplos. Abraão teve de esperar com paciência por quase 25 anos até Deus sarar a madre de Sara e lhes dar Isaque. Abraão nada poderia fazer para apressar o nascimento do filho prometido por Deus. Fato idêntico cumpriu-se no Novo Testamento quando Deus enviou seu próprio Filho como Salvador do mundo. Ao chegar à plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. O ser humano nada podia fazer para apressar esse momento. Nossa salvação é a obra única e exclusiva de Deus. João 3,16. E jamais pelo esforço humano, antes dos israelitas serem libertos do Egito, pelo poder gracioso de Deus, em aflição, eles chamavam por socorro contra os seus inimigos. Êxodo 2, 23, 24, 3, 7. Temos aí um indício profético do plano divino da nossa redenção em Cristo. O pecador, antes do seu livramento, pela graça de Deus, do jugo do pecado e dos inimigos espirituais, precisa clamar arrependido e recorrer à graça sálvica de Deus. Atos 2, 37, 38, 16, 29, 32, 17, 30, 31. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Quando Naamã, o sírio, buscou a cura da sua lepra, recorrendo ao Deus de Israel, recebeu a ordem de lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. Essa ordem inicialmente provocou a ira nele, o qual a seguir humilhou-se e submeteu-se ao banho no Jordão para ser curado. Segundo Reis 5, 1, 14. No fato da a graça sálvica de Deus transpor os limites da nação de Israel, temos uma antevisão de Jesus e um novo concerto. Lucas 4, 27, Atos 22, 11, Romanos 15, 8, 12.
e também do fato que, para recebermos a salvação, precisamos renunciar o orgulho, humilhar-nos diante de Deus. Tiago 4,10, 1 Pedro 5,6, e receber a purificação pelo sangue de Jesus. Atos 22,16, 1 Coríntios 6,11, Tito 3,5, 1 João 1,7,9, Apocalipse 1,5. Em resumo, o Antigo Testamento narra histórias de pessoas piedosas que nos servem de modelo e exemplo. 1 Coríntios 10, 1, 13, Hebreus 11, Tiago 5, 16, 18. Mas ele vai além disso, o Antigo Testamento nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, 24. Aleluia.